Minas Gerais se vê mais uma vez diante de uma realidade que não pode ser ignorada nem tratada como rotina. No último domingo, aqui em Uberlândia, uma mulher de 31 anos foi assassinada a facadas pelo ex-companheiro. Um crime anunciado. Havia histórico de violência, ameaças e pedidos de ajuda. Ainda assim, a vida foi interrompida. E o que mais choca é o relato do próprio suspeito que contou à polícia ter ido à igreja horas antes e depois decidido matar a vítima. Esse caso não é isolado. Ele é símbolo de um padrão que se repete. Violência que escala, sinais ignorados, proteção que falha e vidas que se perdem. Por trás de cada número existe uma mulher que tentou sobreviver. Uma família que fica. Uma sociedade que precisa se responsabilizar. Neste mês da mulher, a palavra de ordem é urgência. Urgência em entender por que a gente continua falhando. Urgência em transformar políticas públicas em proteção real. O que está sendo feito e por que não está sendo suficiente? Onde estão os gargalos e, principalmente, o que precisa mudar agora para que outras histórias não terminem da mesma forma? Esse é o tema do Política Cruzada de hoje, que recebe a delegada da mulher, Daniela Novaes, e a coordenadora da Casa da Mulher de Uberlândia, Vanessa Severino. Muito bom dia às duas, muito obrigado pela presença, doutora Daniela. Bom dia, Danilo, eu que agradeço a oportunidade. Prazer ter vocês aqui. Vanessa, muito obrigado também. Olá, bom dia. Que bom, é um prazer estar aqui, né? E assim, propagando também, aqui nesse momento, é o enfrentamento da violência também, né? Tá certo, mas antes da gente conversar aqui com as nossas convidadas, a gente vai assistir agora uma reportagem especial feita pela minha colega, a repórter Paula Moraes. A violência contra a mulher é um assunto alarmante e cujos números impressionam e chocam. Somente em janeiro deste ano, 358 casos foram registrados em Uberlândia, um número crescente. Se considerarmos o ano todo, em 2025 foram 4.271 ocorrências de violência contra mulheres na cidade. Em 2024, 4.232 e em 2023, 4.152 ocorrências. A cada ano, mais mulheres relatam agressões, muitas delas dentro do próprio lar. Isso pode ser um reflexo do aumento das buscas das vítimas por ajuda. Cresceram em quase 50% as medidas protetivas expedidas contra agressores. Em média, 2025 registrou 50% a mais do que em 2024. Aumentaram também os números de mandados de busca e apreensão e prisão contra os agressores. E os casos de feminicídio, ainda que em menor número absoluto, apontam uma importante queda. Outro número que caiu consideravelmente foi o de feminicídios tentados. Em 2024, Uberlândia registrou 12 ocorrências e em 2025, 7. Daí a importância de se procurar a delegacia da mulher antes que o pior aconteça. Os números e explicações mostram um quadro preocupante que tem rostos, nomes e histórias por trás das estatísticas. E o caso de Vanessa Jussara da Silva é um dos mais emblemáticos do ano passado. Vanessa, de 38 anos, era motorista de aplicativo e mãe de 2 meninas. No dia 5 de outubro de 2025, ela desapareceu no bairro Residencial Integração. 4 dias depois, o carro dela foi localizado e, com ele, a confirmação mais temida: Vanessa estava morta. A filha mais nova de Vanessa mora com o pai. A mais velha está sozinha na casa da mãe. A mãe de Vanessa adoeceu de tristeza. A irmã não conseguiu mais administrar o restaurante da família. As vidas mudaram completamente. Ele tirou, não foi só ela, da existência terrestre, ele tirou a mim, a minha mãe, as minhas sobrinhas. Ele tirou da gente a esperança no amanhã, um tanto bom da fé em Deus, porque a gente questiona Deus, né? Mesmo sabendo que o culpado não é ele, de tanta crueldade do mundo. A gente questiona Deus do porquê ele deixou que isso acontecesse com ela, uma mulher tão boa. Nesta semana, Uberlândia foi palco de mais um crime brutal.
Raniele Raíssa da Silva foi morta pelo ex-companheiro na frente dos filhos. Um caso que reforça como a violência contra a mulher ainda escala de forma rápida e muitas vezes fatal. Já tentou matar ela várias vezes. 4 dias atrás ele saiu da cadeia, deram liberdade para ele. E ele fez o que fez com a minha prima. E diante de histórias como essa, fica o questionamento. Onde está a falha na proteção dessas mulheres? Tá, então, e agora sim a gente vai bater um papo aqui com as nossas convidadas que vieram falar sobre esse problema que é grave, a violência contra a mulher. Doutora Daniela, será o que está acontecendo que a gente está vendo a violência contra a mulher escalar de uma forma assim assustadora nos últimos tempos? Onde a gente está errando? A gente, ser humano, está errando. Danilo, a percepção que eu tenho, que eu estou diante da delegacia há um tempo, é o seguinte: as mulheres hoje, elas estão muito mais bem informadas. Várias campanhas, orientações, a imprensa ajudando, a polícia, a rede de proteção, os equipamentos de proteção. A minha percepção que eu tenho é o seguinte: aquela mulher informada, ela consegue enxergar que ela está vivendo num ciclo violento. Né? Aquele ciclo, aquele contexto familiar, ela consegue identificar a violência que ela está sofrendo. Ela consegue, então? Tudo indica que sim. Porque a minha dúvida era isso, era se ela não conseguia enxergar. As que pedem ajuda, sim. Vocês percebem que elas conseguem? Uma vez que, a partir do momento que essa mulher enxergou que ela está inserida num contexto de violência, ela procura a delegacia da mulher, ela procura a casa da mulher, a rede de proteção como um todo e pede ajuda, isso significa que ela enxergou que ela está inserida naquele contexto de violência. A partir desse momento que ela enxergou que ela está inserida naquele contexto de violência, isso quer dizer o quê? Que ela já disse não. Olha, para o agressor, olha, para mim já basta, para mim não serve. Sim. E a partir daí, quando ela diz não, esse agressor, esse violentador, ele não entende que aquele não, aquele basta. Aí que começa as agressões físicas, a ameaça, a violência psicológica. E a mulher inserida naquilo ali, a visão de uma mulher inserida naquele contexto é uma visão... Ela é multidisciplinar. Como eu falo multidisciplinar, o que isso significa? Ela é mãe, às vezes ela sustenta toda aquela relação, aquela casa, ela tem aquela estrutura familiar que ela preocupa, que muitas das vezes ela se submete à violência em decorrência dos filhos, às vezes aquela dependência emocional que ela tem do parceiro. Então, depois que ela enxerga isso tudo e ela fala não, aí entra o quê? O machismo estrutural que está entranhado na nossa sociedade. Peraí, não. O homem, você não pode falar não para mim. Você é minha mulher, você é a mãe dos meus filhos. Você é obrigada a ficar comigo. Então, a partir daí vem as lesões corporais, as ameaças e, infelizmente, uma tentativa de feminicídio ou até mesmo o feminicídio, que é o quê? É o fim daquela história de violência que aquela mulher viveu a vida toda. Certo. Vanessa, lá na sua experiência na Casa da Mulher, convivendo com essas vítimas que chegam lá diariamente pedindo ajuda, vocês percebem que quando ela chega lá, ela chega primeiro com um histórico de violência psicológica? Eu queria entender mais ou menos assim, o caminho dessa situação, da violência, sabe? Será que começa com a violência psicológica, ela precede, por exemplo, um crime de feminicídio, por assim dizer, que seria o estágio final e pior consequência possível? Então, quando a mulher ela chega na Casa da Mulher, é importante a gente falar que ela é acolhida por profissionais, psicólogos e assistentes sociais, que vai fazer essa análise de conjuntura. Certo. E aí, a partir do momento que ela chega, às vezes ela chega, traz uma situação de violência. Quando é feita uma análise de conjuntura pela nossa equipe, tem outros tipos de violência também. Né? Então, eu acho interessante essa questão que a doutora Daniela fala, quando ela nos procura, porque ela já sabe que já tem algum sinal de violência. Ela está procurando ajuda, ela está dando um grito, de certa forma. Entendo. Mas, às vezes, ela perpassa por situações de violência que é grave, e quando ela chega lá, ela fala assim, olha, eu estou sofrendo esse tipo de violência porque aplica um instrumental, né, é um instrumental da avaliação da situação de risco, e às vezes ela não percebe que a situação é mais grave do que ela está levando lá para a nossa equipe, buscando ajuda. Vou dar um exemplo bem claro. Tá. Às vezes
ela chega com uma situação de violência patrimonial. Vamos supor que o agressor pegou os pertences dela, celular, né? Enfim, documento. Dinheiro na conta. Dinheiro na conta, né? Mas, e aí, além disso, a gente sabe que a violência psicológica perpassa por todos os tipos de violência, mas ali ainda tem um xingamento, tem a humilhação, né? Tem outros tipos de violência, a violência sexual, porque muitas vezes ele tenta ter relação sexual forçado com essa mulher. A mulher não vai querer, dependendo da circunstância. Exato. E ela fala assim, mas isso aí não é um tipo de violência, é meu esposo, é meu companheiro. Você entendeu como é importante ser acolhida? É importante ter essa escuta qualificada por o técnico entender o contexto de violência que ela está inserida e munir de informações. No entanto, a nossa equipe ainda fala assim, não, isso também é um tipo de violência que você está perpassando e ela, às vezes, não reconhece outros tipos de violência. Então, é importante a Casa da Mulher, eu digo assim, a equipe está preparada tecnicamente também, tem uma responsabilidade técnica para atender essa mulher. Isso é extremamente importante. É verdade. E só para terminar esse raciocínio, quando a mulher procura a Casa da Mulher, ela chegou lá, botou o pé lá na porta, o que acontece? Primeira ação de vocês é... Então, é justamente fazer essa escuta qualificada. Ela vai para uma sala, vai para uma eu sala, quero desenhar aqui. Vai para uma sala. Ela vai para uma sala e é recebida por alguém. Na verdade, quando a mulher chega na recepção, ela é acolhida. No entanto, ela começa a falar e a gente tem que ter cortar para ela não expor a situação dela na recepção. Perfeito. E aí ela já é encaminhada ou para uma psicóloga ou para um assistente social que vai fazer o primeiro acolhimento e aplica um instrumental que tem várias perguntas, né? Certo. Um questionário. E aí, a partir do momento que ela é atendida pela nossa equipe, vai entender o contexto de vida dela. A rede de apoio familiar, né? Rede de apoio comunitária, a rede de proteção, se ela já perpassou por alguma situação, enfim. E é bem detalhado mesmo. E aí começam os encaminhamentos. Aí a gente acaba encaminhando para o sistema de garantia de direito, seja a delegacia especializada da mulher, defensoria pública. Aí depende do caso, vai depender da né? demanda. Né? A gente encaminha inserção no mercado de trabalho, cursos profissionalizantes. Alguns casos demanda também o acompanhamento psicológico, que aí a gente encaminha para a saúde, porque hoje existe uma portaria da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Saúde, aí a mulher já é encaminhada para lá. Aí vai para a rede de saúde. Vai para a rede de saúde também, para o atendimento psicológico, principalmente aquelas que estão com estado psíquico alterado. Aquelas que precisam trabalhar a questão da dependência emocional, entendeu? Então, precisa intensificar esse atendimento e trabalhar na perspectiva da promoção dessa mulher. Doutora Daniela, eu fiz essa pergunta para a Vanessa para pegar um gancho na minha próxima questão que eu vou te fazer, porque a impressão que eu tenho é que às vezes a mulher tem medo também de procurar ajuda. No sentido assim, que garantia que ela vai ter que chegando lá na Casa da Mulher, procurando ajuda, isso não vai piorar a situação dela? Ela não vai ficar mais desprotegida ainda, porque às vezes o Estado não consegue proteger todas as mulheres vítimas de violência. Então, o que a gente pode falar para essa mulher que está nos assistindo agora, que está sofrendo uma violência, mas tem receio de procurar ajuda? A denúncia é o mais importante, porque se a mulher ela não relata para o Estado como um todo, a polícia ela representa o Estado, o Poder Judiciário representa o Estado, o Ministério Público representa o Estado. Se ela não denuncia, não tem providência a ser tomada. O que eu costumo dizer, Danilo, acaba que depois que essa mulher sofreu esse tipo de violência, a polícia, o Poder Judiciário, o Ministério Público, ele trabalha com redução de danos, né? Então, a mulher, uma vez acolhida na parte assistencial, na parte psicológica, que vai fortalecer essa mulher com que ela não volte para esse agressor, que é a parte mais importante, porque muitas das vezes a mulher é atendida, ela vai na polícia, a gente faz o boletim de ocorrência, a gente acolhe essa mulher lá com os profissionais especializados, ouve-se essa mulher, a gente requer a medida protetiva, o Poder Judiciário defere essa medida protetiva. Essa medida protetiva tem diversos itens lá que devem ser cumpridos. E muitas das vezes essa mulher retoma o relacionamento com esse agressor. Então, assim,
A decisão está ali, a decisão precisa ser respeitada, mas essa mulher, ela precisa ter força para que isso seja respeitado. E a gente trabalha também com escalonamento de violência, é isso que eu quero chegar. Tá. A mulher que está inserida num contexto de violência, ela passa por ciclos, são 3 ciclos que a gente costuma tipificar. Ótimo. O primeiro ciclo, que é aquele ciclo que começa com as ameaças, a violência patrimonial, às vezes ele quebra objetos na casa. Aquela coisa mais discreta. Discreta. O segundo ciclo, que é a explosão da violência, onde acontece as agressões físicas propriamente ditas, né? E o terceiro ciclo, que é a lua de mel. Olha, meu amor, eu não vou fazer isso mais. Você me perdoa, traz presentes. Olha, nós temos uma família linda, eu vou melhorar, eu prometo, eu juro pelos nossos filhos. E a mulher, naquele contexto, ela resolve perdoar. E mesmo com a medida protetiva, ela retoma aquele relacionamento. Às vezes ela vai no Poder Judiciário solicitar que essa medida protetiva seja revogada, ou às vezes nem isso, né? Foi o que aconteceu no caso, infelizmente, desse domingo, que essa mulher, ela tinha medidas protetivas, se eu não me engano, duas ou 3. Mas ela continuava em contato, né? Continuava em contato e não tinha nenhum descumprimento de medida protetiva. Aonde eu quero chegar? Mas porque tinha um filho também. Sim, né? Quando ela denuncia o descumprimento de medida protetiva, isso significa que o agressor, ele está descumprindo uma ordem judicial, uma ordem do Estado de não se aproximar, uma ordem do Estado de não frequentar os mesmos lugares. Então, se ela denuncia isso e a gente trabalha com escalonamento de violência, esse agressor, ele vai ser retirado da sociedade, ele vai ser preso. Mas para que ele seja preso, para que a polícia tome as providências, para que o juiz, para que o Poder Judiciário tome as providências, essa mulher, ela precisa trazer essa informação para a gente. Porque a gente está numa cidade de 1 milhão de habitantes. Nós não temos condições de ficar monitorando agredida por agredida, vítima por vítima. Então tem que... A mulher precisa denunciar. A gente só vai... Não basta só a medida protetiva, Não né? basta só a medida. Então é muito importante dizer isso. Ele descumpriu, compareça na delegacia, olha, ele descumpriu, assim, assado, ele me mandou mensagem para minha mãe, ele passou na porta da minha casa, ele tem me perseguido quando eu vou buscar o meu filho na escola. E a partir daí, nós vamos tomar as providências. Prioridade absoluta dentro da DEAN chama-se descumprimento de medida protetiva. Ah, bom, interessante isso. Aí vocês mandam para o judiciário. E isso, aquilo ali a gente instaura o inquérito policial de descumprimento, que a pena é até 5 anos de prisão. A partir do momento do inquérito concluído, que é prioridade absoluta, a gente não gasta uma semana para concluir esse inquérito, dias, né? Que é muito rápido. E ali já é encaminhado para o Poder Judiciário, onde o juiz, ele tem algumas opções, onde ele vai colocar uma tornozeleira eletrônica para monitorar, ou inclusive a gente pode representar por uma prisão preventiva. E o Poder Judiciário, é muito importante salientar também, que ele tem trabalhado do lado da gente, do lado da Delegacia da Mulher. O Dr. Roberto, que atualmente é o juiz da Vara de Violência Doméstica, ele trabalha dioturnamente com uma rapidez diferenciada. Só o fato de ter uma vara própria aqui em Uberlândia já é uma vitória. E assim, a gente acompanha algumas coisas nas redes sociais. É importante dizer que ninguém fica preso ad eterno, né? Não existe pena, não existe o descumprimento de medida protetiva que o agressor vai ficar preso o resto da vida. Sim. Então ele sai, ele tem essa prisão preventiva revogada, ele é obrigado a comparecer a esses cursos de reeducação, entendeu? Então assim, é tudo muito complexo, né, quando se fala em violência doméstica. Não é só a assistência social, a psicologia, não é só a polícia, não é só o Poder Judiciário. A vítima, ela tem um papel fundamental na sua própria proteção. Se ela não denuncia o descumprimento de medida protetiva, vai ficar difícil. Vai ficar difícil a polícia, o Poder Judiciário tomar as providências. Vanessa, lá na Casa da Mulher, qual é a média de atendimentos que vocês realizam? Não sei se você pode nos dizer por dia, por mês, por ano. E se você também tem percebido uma crescente no número de mulheres procurando por esses atendimentos? Bom, por dia,
né? A gente, segunda-feira, aumenta a nossa demanda por conta do final de semana, convívio social, uso de substância, uso do álcool, né? Olha então, só. isso acaba aumentando na segunda-feira, né? Sexta-feira também aumenta a nossa demanda lá. Ah, é? Isso. Em 2024, nós tivemos, em média, 1.900 atendimentos. Em 2025, aumentou o número de procura, né, de mulheres para procurar a Casa da Mulher. Média quanto, você lembra? Mais de 2 mil mulheres que foram atendidas. Uhum. E lembrando também que hoje a Casa da Mulher não atende só mulheres vítimas de violência. Atende mulheres, né? Então, todas, assim, se a mulher chega e fala assim, não, eu preciso de uma orientação, eu preciso garantir meu direito, enfim, nós atendemos todas as mulheres que lá chegam. Mas a maioria são mulheres em situação de violência doméstica ou familiar. E quando a gente fala de violência, né, contra a mulher, embora tenha a conjugal que predomina, mas tem mulher que sofre violência no trânsito, sofre violência no elevador, sofre violência no condomínio, né? Então, essa questão da desigualdade de gênero tem que ser trabalhado muito também. Mas vem aumentando também porque nós começamos a intensificar as nossas ações. Quando a gente sai lá do equipamento, da unidade, e a gente vai para várias unidades, como os CRAS, CEAs, né? Vocês fazem esse trabalho também, né? Empresas privadas, né? Esses espaços, né, que precisa trabalhar a sociedade como um todo. E é importante lembrar também que quando a gente descentraliza o nosso trabalho, é uma forma de enfrentamento à violência. Porque a gente vai falar da proteção da mulher, da Lei Maria da Penha, dos tipos de violência, né, do ciclo da violência. Então, quando a gente começa a intensificar nosso trabalho, né, a equipe como um todo faz um planejamento, né, e aí vai aumentando, sim, a procura da nossa unidade. Doutora Daniela, a senhora comentou sobre duas coisas aí que eu achei muito interessante. Primeiro, que é esse sentimento de propriedade que o homem tem sobre a mulher. Eu tenho dificuldade para compreender isso. Que bom, isso é um excelente sinal. E segundo, que foi logo no começo, quando você disse assim, que na medida que as mulheres estão mais conscientes, estão procurando mais ajuda, a violência também está aumentando, né? Você fez um paralelo assim. Bom, então o que a gente pode fazer? Se a gente puder olhar para o futuro, a gente enquanto sociedade, e aí eu incluo aqui as políticas públicas do Estado, mas também a própria imprensa, a sociedade civil organizada, como que a gente pode fazer para mudar essa realidade num curto ou médio espaço de tempo, na sua opinião? Danilo, a chave disso tudo é a educação. A educação é a solução. Por quê? Vou trazer para você um estudo que aconteceu no Reino Unido. E lá eles inseriram como matéria obrigatória no currículo escolar de crianças de 4 a adolescentes de 18 anos a educação de gênero. Quando a gente fala de educação de gênero, a gente está falando na educação de respeito à mulher, respeito ao corpo da mulher, respeito de como você enxerga a mulher e como a mulher se enxerga. E diante disso, saiu essa pesquisa agora, eles conseguiram diminuir em 20% o índice de violência contra a mulher no Reino Unido. Isso é um índice muito importante. Por quê? Quando você explica para aquela criança, para aquele adolescente, que a mulher não é objeto, que não é não. Porque quando a gente fala de violência contra a mulher, a gente não está falando só da violência física. A gente está falando de uma violência que às vezes está dentro de casa, que muitas das vezes é esquecida, que a gente fala de violência sexual. Nós temos meninas, que são as maiores vítimas de violência sexual hoje, que são estupradas dentro de casa, a partir dos 7, 8, dos 7 aos 13 anos de idade, por pai, padrasto, por irmão, por tio, por vizinho. A vulnerabilidade da mulher, ela tem que ser olhada pelo homem com respeito e não como posse, não como propriedade. E a mulher, ela tem que entender também a participação dela naquilo ali, sabe? Porque às vezes a gente vê, quando a gente vai fazer o histórico de violência dessas mulheres que chegam na delegacia, muitas das vezes a mãe
apanhava do pai. Então, é uma repetição de comportamento que, se a gente não romper dentro da escola, ali, ó, é a escola que é a chave de tudo. Porque muitas das vezes, nessas comunidades mais vulneráveis, né, onde a gente percebe que isso acontece de forma mais reiterada, o que chega para essas crianças? É a escola. Quando chega as informações de violência sexual contra meninas, quem que é o maior lugar onde chega essas denúncias? É na escola, é a professora, é a diretora dessa escola. Então, a escola ela tem um papel primordial nessa educação. Então, nessas reuniões que às vezes a gente participa, eu vejo a presença da delegada da mulher, eu vejo a presença do juiz de direito, eu vejo a presença da defensora, eu vejo a presença da promotora, mas eu não vejo a presença da secretária de Educação Municipal, da secretária de Educação Estadual. Às vezes uma política que venha do MEC de cima para baixo, obrigando a inserção desse tipo de educação de gênero dentro das escolas. Porque eu acho que isso tinha que ser obrigado. A gente precisa fazer com que essas crianças repensem, que esses adolescentes repensem o papel dentro da sociedade. Esses movimentos que a gente está vendo aí, esses incel, red pills, isso aí é o maior absurdo dos absurdos. Ensinando homens a tratar a mulher quando a mulher diz não. Né? Pois E uma outra coisa que é interessante dizer também, a imprensa. O papel da imprensa é extremamente importante na questão de informação. Mas eu acho que a imprensa hoje ela precisa repensar algumas formas de passar esse tipo de informação. Porque a partir do momento que a imprensa publica ali a questão, a motivação de um feminicídio, a motivação da tentativa de um feminicídio, a forma que esse feminicídio foi executado, embora ela juntamente com isso, ela coloque a pena, o que ele vai ser responsabilizado por isso, eu acho que às vezes isso traz um caráter pedagógico para agressores que estão assistindo de repetir esse comportamento. Nossa, ele matou ela a facada, não, ele matou ela com veneno, ele matou ela com tiro. Então, eu acho que acaba que, mesmo que não seja a intenção, tem um caráter pedagógico. Então, a sociedade como um todo, ela tem que se reunir na questão de escola, na imprensa, a polícia, o judiciário, o Ministério Público, o legislativo, né? Começar a entender que a gente tem que fazer leis não só em campanha eleitoral, não só para poder ganhar like nas redes sociais, mas leis que tenham efetividade. Né? O crime de feminicídio hoje, 40 anos, mas nós temos uma Constituição que permite pena até 30. Esses 40, então, aí são questionáveis. Então, assim, a sociedade tem que se reunir como um todo, sabe? E repensar essa política de proteção a essas mulheres e a essas meninas, que são vítimas diariamente de crimes sexuais dentro das próprias casas, lugares onde elas deviam ser protegidas. Nós tivemos aquele caso recente, né, Vanessa, da menina aqui de Indianópolis, que foi aquele polêmico lá, que o desembargador do TJ entendeu que havia consentimento e tal. Mas você começa a observar exatamente isso, a menina e a educação, né? Porque na cabeça dela era normal. Naturalizou, né? Naturalizou. E não, precisou de o Estado colocar, o Congresso Nacional ter que colocar na lei o que já estava escrito. O que já era óbvio. O que já era óbvio. Estava escrito que 14 anos é estupro de vulnerável. Mas não, tiveram que escrever de novo. Não, e assim, o tamanho absurdo que é. E o absurdo dos absurdos, né? Porque ela já tinha tido relação sexual, ou seja, ela já tinha sido estuprada antes. Sim, devia ter investigado para trás. Ela já era estuprada antes, não é porque ela arrumou um atual que ela continua sendo eu acho estupro. Que combina muito com o que você disse, doutora, né? Da educação também, né? Sim. E para a cabeça dela, da mãe dela, não estou dizendo que é certo não, mas faltou também educação ali, porque será que se elas não tivessem sido melhor instruídas desde o começo... É o ciclo, né? É o ciclo. A repetição de comportamento. Mas, Vanessa, na Secretaria de Desenvolvimento Social,
existem outras políticas públicas de apoio à mulher. E aí eu estava vendo, explica pra gente o que é a Casa Abrigo. Então, a Casa Abrigo é uma unidade de abrigamento para as mulheres que encontram-se em situação eminente de morte, né? Então, quando a gente acolhe uma mulher, né, e que é identificado a situação de risco dela e ela não pode voltar para casa, aí a gente acaba encaminhando para a delegacia fazer esse encaminhamento para a Casa Abrigo. Então passa para a delegacia e para todos os procedimentos. Aí ela fica morando lá? O que não, que é? Na verdade, quando ela vai para lá, que ela pode ir para lá, se ela não tiver para onde ir, principalmente aquelas mulheres que não têm rede de apoio familiar, né, aqui no nosso município, e ela acaba indo para lá, pode levar seus filhos abaixo de 18 anos. E lá tem um tempo determinado que pode ficar, mas é um tempo também onde a equipe da Casa Abrigo vai trabalhar com essa mulher, né? Certo. Alguns casos elas acabam saindo aqui do município, voltando para a sua cidade de origem, ou vai para o outro estado, enfim. Mas é uma forma de proteger essa mulher, né? Até que saia a medida protetiva, até que possa ressignificar toda a situação de violência que ela vivenciou. Aí nós temos aqui no nosso município a Casa Abrigo, a gente não pode falar, né, o endereço, mas é uma unidade extremamente importante, né, para esse apoio. E existe também a Casa de Passagem. O que é a Casa? A Casa de Passagem, ela acolhe a mulher após as 18 horas, finais de semana e feriado. Porque a Casa Abrigo, até às 18 horas, a Polícia Civil leva para lá, para essa proteção de segunda a sexta-feira. E aí a Casa de Passagem, ela vai para lá após as 18 horas, sábado, domingo, feriado. Se acontecer alguma coisa, tipo no fim de semana, e ela não tem para onde ir, é isso? Aí como funciona o fluxo? Assim que ela está na Casa de Passagem, né, que precisou desse apoio, no dia, por exemplo, ou no dia da semana, é encaminhada já para a Casa da Mulher, a gente faz o acolhimento para ser encaminhada para a Casa Abrigo. Vanessa, deixa eu te perguntar uma outra coisa. A gente falou, vocês citaram aqui sobre a questão do dinheiro, porque eu acho que o dinheiro é relevante nesse contexto da violência doméstica, né? Antes, a gente falava muito sobre aquela situação assim, a mulher às vezes aceita a violência porque ela não tem, ela vive economicamente, depende daquele marido. Muito bem. Mas com o tempo a gente está vendo que as mulheres estão mais empoderadas, estão trabalhando, tendo melhores remunerações, apesar de que está ainda muito aquém do que devia. Mas, e aí você mencionou que vocês mencionaram que agora tem um tipo de violência que eles vão retirando, o homem retira o dinheiro dela, né? Às vezes pega as coisas dela, exatamente para enfraquecer economicamente, é essa a lógica do criminoso? Porque assim, o agressor, tudo que é para tirar a autonomia da mulher, né, ele faz. Então, essa questão é caracterizada a violência patrimonial, né? Tem aqueles casos específicos que ele acaba retendo cartão, dinheiro, né? Para então, impedir que ela tenha condição de pedir um socorro, por exemplo. Também, mas para outras questões também. Existem casos que ele acaba fazendo uso do álcool, de substância psicoativa, pega o dinheiro dela para comprar bebida. Né? A gente brincadeira um trem desse, hein? Não, mas isso e é importante falar que isso configura crime, né? Exato. Pode configurar o crime de estelionato, o crime de furto, né? O dano patrimonial. Gente, o papo tá bom, mas meu tempo tá acabando. Eu vou dar um minutinho para cada uma, só para a gente dizer para as nossas mulheres, aliás, o público do Política Cruzada é predominantemente feminino, viu? Para dizer para quem nos assiste o que pode fazer, começando com a doutora Daniela, onde pedir ajuda, procurar quem, por favor, doutora. Então, a Delegacia da Mulher funciona na Avenida Nicomedes dos Santos, 727. Se você conhece alguém que esteja sendo vítima de violência de gênero, você tem opções. Se você não quiser se identificar, você pode ligar no 180, 181, tem o Disque 100. Ou se você quiser comparecer à Delegacia da Mulher, nós estamos lá. Nós temos profissionais preparados para te receber, caso você seja vítima de violência também. E a Delegacia da Mulher se compromete, desde sempre, com o atendimento digno, com humanidade a vocês. E só para deixar bem claro, Danilo, o ano passado, a quantidade de medidas protetivas expedidas, né, através da Delegacia da Mulher foi
uma quantidade bem maior que 2024. Certo. E diversos mandados de prisão cumpridos, quase 40, inclusive 5 fora de Uberlândia, interestadual inclusive, de estupro de vulnerável. Então nós conseguimos, com o apoio da rede, em diminuir em 70% o índice de feminicídio na cidade de Uberlândia. Isso foi um movimento contrário ao resto do Brasil, Sim. que aumentou drasticamente. Principalmente em Minas, né? Isso. Então, ano passado, foram 3 feminicídios, enquanto em 2024 foram 10. Né? Então, nós tivemos uma diminuição de 70%, trabalhando dioturnamente com a rede de proteção. Então, assim, nós estamos lá, esperando por vocês. Claro que o número ideal seria 0, né? Mas sem dúvida, a gente tem que, igual eu te falei, a gente tem que olhar sempre o copo cheio. E a Polícia Civil, mais uma vez, compromete, nós temos o compromisso no combate à violência de gênero aqui na cidade de Uberlândia. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, eu que agradeço. Obrigada. Vanessa, agora vamos falar da Casa da Mulher. Vamos lá. Então, gente, eu gostaria de fazer um alerta mesmo, um apelo, né, para que essas mulheres possam nos procurar. Então, lembrando também que existem os CRAS dos territórios, Unidade Básica de Saúde, né? Então eles acabam fazendo um encaminhamento para nós também, mas nos procurem na Casa da Mulher, existe uma equipe especializada que vai acolher essa mulher, que vai escutar essa mulher. O atendimento é extremamente sigiloso e a gente precisa sim fazer essas intervenções, trabalhar na perspectiva da garantia de direito da mulher, né? Trabalhar com essa promoção, com essa proteção. Esse é o nosso trabalho e a gente está lá justamente para isso, para acolher essas mulheres. Muito obrigado também pela sua presença, viu, Vanessa?